Bom, olá pessoal, vamos então começar a nossa apresentação aqui. Se vocês tiverem qualquer tipo de problema aí durante a apresentação com a áudio, alguma coisa assim, por favor me avisem, ok? Nosso objetivo hoje aqui é falarmos sobre Hyper-V, tá? Mais voltado aí para o Windows 8.1. Para quem não me conhece, meu nome é Idevar. Deixei meus contatos já na tela, meu site, meu Twitter e meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato sobre alguma dúvida, alguma sugestão, enfim. Estamos aí sempre fazendo webcasts, junto com outros MVPs também. Eu sou MVP da Microsoft aí em Windows Expert Console. Normalmente faço palestras voltadas a Windows, ok? Hoje, inclusive, nós temos algumas pessoas participando na lista, eu estou vendo aqui, temos também o Eduardo Lucena, que é também de Windows. Agradeço aí a participação, tá junto conosco também. Bom, gente, durante a apresentação, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem utilizar a opção aí de perguntas e respostas aí do Live Meeting, ok? À medida do possível, eu tento aqui responder. No final, vai ter também uma avaliação do evento, eu peço que vocês aguardem para selecionar a opção, ok? Então vamos lá. Bom, gente, falando aí de Hyper-V no Windows 8.1, primeiramente é interessante saber, não sei se todos têm conhecimento, mas o que é exatamente o Hyper-V, né? O Hyper-V ele foi introduzido aí no Windows Server 2008, ou seja, a versão servidor do Windows, né? Tem também no 2008 R2 e também já no Server 2012, né? O que ele faz? Ele provê a estrutura de software, né, para gerenciamento de um ambiente de virtualização de servidores, tá? Então a ideia é você simplesmente trabalhar com máquinas virtuais mesmo. Você pode instalar, fazer testes, instalar várias versões do Windows, enfim. No Windows 8, ele foi introduzido aí com a mesma função, tá? Só que voltado ao cliente. Então é uma coisa nova. Até o Windows 7 não existia isso, né? A gente tinha apenas o Windows Virtual PC da Microsoft, que foi descontinuado e no lugar veio o Hyper-V, que na verdade é muito mais robusto, né? Uma tecnologia aí de virtualização que é baseada no Hypervisor, né? Que é também uma plataforma de processamento de virtualização que permite que múltiplos sistemas compartilhem uma única plataforma, tá? De hardware. Então, o interessante é que nessa pilha de virtualização você consegue executar a partição PY e tem acesso aí a todos os dispositivos de hardware de forma direta. Tá? Bom, um pouquinho aí sobre o Hyper-V no Windows 8, né, especificamente. O que mudou, o que aconteceu. Bom, antes do lançamento aí do Windows 8, ou seja, até o Windows 7, ele só existia para o Windows Server 2008 e 2008 R2, né? Consequentemente 2012 também, como eu disse. Agora no Windows 8, ele foi introduzido assim, praticamente com as mesmas funções, tá? Uma réplica mesmo, né? Só tem menos recursos, tá? Mas o básico você consegue fazer, até, na verdade não apenas básico, mas o avançado mesmo, né? Você apenas tem alguns recursos que não estão presentes e eu vou falar quais são. E ele substitui aí o Windows Virtual PC, né, do Windows 7, como eu falei. Mas ele não substitui o Windows XP Mode. Para quem lembra aí, o Windows 7 tinha o XP Mode, que era aquela forma de você utilizar o Windows XP dentro do Windows 7 de forma integrada. Você conseguia, inclusive, abrir janelas em formato XP, programas do XP, como se você estivesse dentro do Windows 7. Essa função não existe mais, tá? E não é possível utilizá-la esse XP Mode dentro do Windows 8. Tá? Só através do Hyper-V aí, utilizando uma máquina virtual com um XP instalado, por exemplo. Ok? Bom, falei aí que temos o Hyper-V no cliente, que é o Windows 8, e temos o Hyper-V no servidor, né?
Quando eu falo Windows 8, gente, estou falando do Windows 8 e o 8.1, tá? Os dois têm as mesmas coisas aí. O Windows 8.1 veio com alguns updates em relação ao Hyper-V, mas nada que seja diferente do que a gente conhece. O que não tem, então, no Hyper-V do Windows 8 em relação ao Windows Server 2012? Bom, ele não tem, se você utilizar o Hyper-V no Windows 8, você não vai ter o suporte aí ao Hyper-V Replica. Né? Para quem utiliza o Hyper-V Server, sabe que você consegue usar essa função para replicar configurações de uma máquina virtual para outra máquina virtual. Isso não é possível no Windows 8, tá? Você também não tem suporte ao Live Migration, né? O que seria isso? Você conseguir migrar uma máquina virtual para outra sem interromper o serviço. Né? Você consegue fazer a máquina ligada, você consegue mover ela. Isso não é possível também no Windows 8. Também não tem suporte aí ao Remote FX, tá? Que permite, inclusive, utilizar GPU, parte gráfica, né? Você consegue compartilhar isso em tela dentro da máquina virtual. Isso não é possível também. E ele não é gerenciado aí pelo System Center, né, 2012, que é o Virtual Machine Manager. Então, você não tem esse gerenciamento aí do System Center, que é um produto aí para a versão server, né? Mas, assim, o que há de bom, né? Ou seja, eu listei os recursos que são os padrões, que são os mais famosos e utilizados aí no servidor e no Windows 8. Bom, você consegue adicionar uma Virtual Fiber Channel, né? Então, você já tinha essa função no server, ele mantém no Windows 8. Tem aí o suporte ao Smart Page também. Dynamic Memory, né? Então, memória dinâmica também está presente nele. Suporte aí ao Virtual NUMA. E aqueles recursos avançados de rede, né? Que você tem aí controle de banda por placa, IPsec, né? Proteção aí do MAC Address, DHCP, enfim. Inclusive, você consegue utilizar normalmente a conexão física da sua máquina, né, dentro da máquina virtual. Eu vou mostrar isso depois. E você também tem suportes aí aos discos VHDX. É importante lembrar que a gente tem o formato VHD, que é o mais antigo, e temos também o formato do VHDX, que é mais recente. Que permite aí usar até 64 terabytes por arquivo de máquina virtual. É uma quantia bem alta. Isso dá para utilizar no server e também aí dentro do Windows 8, tá? Muito bacana. Enfim, quem utiliza o Hyper-V no server vai perceber que no Windows 8 também você consegue basicamente fazer as mesmas coisas, tá? Não vai sentir diferença. Inclusive, a interface é muito parecida, os menus, tudo muito igual, tá? Bom, beleza. O que eu preciso para rodar o Hyper-V dentro do Windows 8? Então, não é qualquer máquina que vai funcionar isso, tá? Você precisa ter aí um processador 64 bits, pelo menos. Isso já é fato, né? Se você tiver, então, um processador x86 aí, 32 bits, infelizmente não tem como utilizar o Hyper-V. Você tem que ter aí o suporte à virtualização assistida por hardware, né, que seria o Hardware Virtualization. Isso aí é, inclusive, importante lembrar. Muita gente tem a máquina com esse suporte, às vezes não sabe, e está desativado. Tá? E aí você vai tentar usar o Hyper-V, por exemplo, e ele não deixa utilizar, por quê? Porque lá na BIOS está desativado a Hardware Virtualization. Então é importante ir lá na BIOS para poder mexer nisso também. Tá? Geralmente a opção chama-se Hardware Virtualization mesmo na BIOS, ou algo semelhante aí à virtualização. O seu processador tem que ter o SLAT, né, que seria o Second Level Address Translation. Então, se não tiver isso também, você não vai conseguir, tá, esse recurso. Os processadores mais recentes aí, basicamente, todos eles têm, tá? São só os mais antigos mesmo que você não encontra essas características. 4 GB de memória RAM, tem que ter na máquina física, para que funcione aí o Hyper-V. E você tem que ter o Windows 8 ou 8.1, claro, né? Pro ou Enterprise, versão 64 bits também. Então não adianta você ter tudo isso aí, processador 64 bits, etc., e instalar uma versão do Windows 8 32 bits que não vai rolar, tá? E também não adianta instalar a versão Home do Windows 8,
A gente fala Home, mas o nome mesmo é apenas o Windows 8, né, que é aquela versão mais para usuário doméstico. Se você instalar ela, você não tem o Hyper-V, ok? Então, só na versão Pro ou Enterprise. Bom, e como é que eu fico sabendo aí se minha máquina permite eu utilizar ou não o Hyper-V? Mesmo tendo esses requisitos mínimos, eu posso ter certeza se a máquina permite ou não. Tem algumas formas, tá, de você fazer isso. Existe um programinha aí da Sysinternals, né, que é da Microsoft agora, chamado Core Info. Deixei o endereço aí para vocês. Com esse endereço você consegue baixar um software, né, do Core Info, que ele mostra para você se você tem esses recursos de SLAT, Hardware Virtualization, tá? Sem você precisar mexer na BIOS, ele já mostra se está ativado, desativado, enfim. Inclusive essa apresentação está sendo gravada, ok, pessoal? Depois vai ser disponibilizada aí para vocês, então não se preocupem muito em ter que anotar algumas coisas. Tem também o Securable, né, que é um software de terceiros. A diferença dele em relação ao Core Info é que o Core Info é apenas prompt de comando. Você tem que digitar um comando mesmo, e o Securable ele tem uma interface gráfica aí, que eu vou mostrar para vocês. E também tem sem instalar nada, na verdade, você já consegue utilizar também o MS Info 32, que é aquele informações de sistema ali na Microsoft, tá? Se você utilizar isso aí, você consegue também saber se você tem esse suporte aí do Hyper-V, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos aqui para o próximo slide. Outra forma também é você simplesmente olhar se o seu processador aí for Intel ou AMD, né, que são as principais marcas aí do mercado. No site do fabricante você consegue checar também se ele tem suporte à virtualização por hardware, né? Então, tem aí a lista de processadores Intel, coloquei o endereço para vocês. Tem a lista completa, né? Então, os Core 7, Core 5, Core 3 da vida aí, todos têm esse suporte. E os processadores aí AMD também tem o módulo de visualização dos processadores nessa página aí. Ok? Bom, o programa que eu falei para vocês, que é o Securable, só para vocês verem aí, ó. Quando você abre esse software, né, do Securable, ele te mostra algumas opções, né? Por exemplo, aí vocês estão vendo que ele mostra se a versão do seu processador é 64 bits ou 32 bits. Então é o primeiro ponto aí. Né? Tem o Hardware Dep e o Hardware Virtualization, tá vendo? Então ele mostra yes ou no e dá para você se basear nisso para entender se o seu computador, o seu dispositivo aí vai permitir a virtualização por hardware, tá? Se não tiver a virtualização por hardware, só com software de terceiros mesmo de virtualização. Ok, Hyper-V não é possível utilizar. Bom, vamos aí à área de trabalho. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Bom, gente, estou aqui na área de trabalho, deixa eu mostrar para vocês aquele Core Info. Tem que executar aí o prompt de comando admin, né? Vou lá na pasta onde eu instalei ele. Só dar um comando aí do Core Info -v, ok? Quando você baixa o Core Info, ele é um arquivo zip, daquele site que eu forneci para vocês. Você descompacta esse zip, tem um executável lá, não precisa instalar nada. Só colocar ele em alguma pasta e executar via prompt de comando Core Info -v. Quando você faz isso, ele mostra aí as opções. O Hypervisor, ele fala que está presente, tá vendo? Mostra se tem aí a virtualização. Então, esse é o resultado que vocês podem verificar com Core Info. O outro que eu falei para vocês é o MS Info 32, né? Então, o MS Info 32,
é aquele famoso informações de sistema, tá? Então, se eu descer aqui, ó, dentro dele, eu consigo ver que ele fala aqui, ó, que o hypervisor foi detectado, tá? Então, ele só está falando que os recursos necessários para o Hyper-V não serão exibidos aqui, porque eu estou com ele aqui em execução, mas o fato de ter aí o hypervisor, então você consegue ter a virtualização que eu falei para vocês. Tá? Consegue utilizar o hypervisor, consegue utilizar o Hyper-V. Deixa eu abrir agora o hypervisor. Bom, na verdade, o Hyper-V, aliás. Quando você instala o Windows 8, ou 8.1, ele não vem com Hyper-V habilitado, ok, gente? Então você tem que fazer essa habilitação pelo painel de controle. Deixa eu ir aqui no painel de controle para vocês verem. Eu vou lá em Programas, ok? E vou em Ativar ou Desativar recursos do Windows. Então é aqui que eu preciso verificar se o Hyper-V está instalado. Vejam aqui, ó, Hyper-V, tá? Está selecionado porque eu instalei, né? Você tem abaixo dele ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, que por sua vez tem aí as ferramentas de gerenciamento, e tem o módulo do Hyper-V para o Windows PowerShell também, tá? Porque dá para você utilizar o Windows PowerShell para criar máquinas virtuais também, tá? E a plataforma Hyper-V. Na verdade, gente, uma outra forma de você perceber, né, se sua máquina permite ou não Hyper-V é simplesmente vindo aqui no ativar ou desativar recursos do Windows, tá? Porque uma máquina, por exemplo, que não tenha isso, eu testei no meu outro PC que não tem esse suporte, você nem tem as opções aqui da plataforma Hyper-V. Você consegue habilitar o Hyper-V aqui no painel de controle apenas para se conectar remotamente em uma máquina virtual. Você não consegue conectar ou criar máquinas locais, virtuais. Okay? Então, se não aparecer a opção aqui da plataforma Hyper-V, a sua máquina possivelmente não vai funcionar. Bom, quando eu ativo isso aí, eu dou um OK, né? Ele pede para reiniciar a máquina. E aí, você vindo na sua interface ou nos seus programas, se eu digitar aqui Hyper-V, veja aqui que eu tenho a conexão de máquina virtual do Hyper-V e tenho o gerenciador do Hyper-V. Né? Se eu clicar no conexão de máquina virtual do Hyper-V, na verdade, conexão remota, tá? de máquina virtual. Não é isso que nós queremos. Tá? Isso aqui funciona em qualquer computador. Se eu for em gerenciador do Hyper-V, aí sim. Esse aqui é o gerenciador do Hyper-V que nós comentamos. Se vocês olharem quem tem acesso fácil aí ao Windows Server, costuma utilizar no dia a dia, né, para alguma coisa, o Hyper-V, vocês vão notar que essa interface é exatamente igual ao do Windows Server, tá? Mesmas opções, inclusive. Ok? Bom, aqui eu tenho a lista das minhas máquinas virtuais. Eu criei aqui previamente uma máquina com Windows 7, né, Service Pack 1, e criei uma máquina XP com Service Pack 3, com o estado de desligado. Né? Como que você cria uma máquina virtual nova no Hyper-V? Muito fácil, né, muito simples. Você vem aqui ao lado direito, você tem Novo, Máquina Virtual. E aí você cai no assistente, tá? Só dar um avançar aqui. Você dá um nome aí para máquina virtual, né? Então, posso chamar aí de qualquer nome, né? Minha máquina virtual, tá? Posso escolher uma pasta para armazenar. Se eu não escolher, ele deixa nessa pasta padrão, tá bom? Bom, aqui é importante também, gente. Eu posso escolher entre uma máquina virtual geração 1 ou geração 2, né? O legal aí da geração 2 é que é uma coisa nova, né? Você tem aí o suporte aos recursos de inicialização segura, né? Inicialização SSI, o PXZ com adaptador de rede padrão para quem usa esse recurso de rede.
E só que no mínimo aí os sistemas convidados têm que utilizar o server 2012 ou Windows 8 64 bits. E a geração 1 é, na verdade, o mesmo Hyper-V que a gente já conhece aí dos anteriores. Então é legal, se possível, criar a geração 2, né, até por causa do VHDX que eu falei para vocês, que é aquele suporte aí até 64 teras, tá, de disco. Bom, escolho aí a minha memória de inicialização, que seria aí a memória RAM, né, da máquina virtual. Então vou colocar aí 1 GB pelo menos, tá? Posso escolher entre usar a memória dinâmica ou não para essa máquina virtual. Vejam que algumas das configurações para quem utiliza o Virtual PC também é muito parecido, né? Gente, aqui é o momento que ele pede se você quer ter conexão de rede ou não nessa máquina virtual. Não é obrigatório fazer isso agora, tá? A primeira vez que vocês vão utilizar isso, não vai ter opção nenhuma aqui, tá? Vai ter apenas o não conectado. Eu vou deixar desse jeito para mostrar para vocês depois como que eu associo a uma conexão física da máquina. Aí eu dou o nome para minha máquina virtual.vhdx, já no novo formato, o local que ela vai ficar e o tamanho da máquina virtual, né? Se eu quiser que ele seja dinâmico, coloco dinâmico. Se eu quiser um tamanho fixo aí, ó, máximo de 64 teras, posso colocar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 GB. Né? Ou, se não, eu posso anexar um disco rígido virtual depois, não precisa ser agora. Vou dar avançar. Pergunta já, ó, que legal, se eu já quero instalar um sistema operacional mais tarde ou se eu quero instalar agora. Tá? Se eu tiver um arquivo de imagem, uma imagem ISO aí, eu posso vir aqui, escolher a minha imagem ISO, né, por exemplo, aí do Windows XP, do Windows 7, e associar. Quando eu der o avançar, já vai começar na hora a instalação do sistema operacional, tá? Ou eu escolho para mais tarde e depois eu dou o boot aí da ISO, tá bom? Então, tá aqui, ó, mostrando as configurações, vou dar um concluir. Tá criando o disco e pronto. Tá criada a minha máquina virtual no estado desligado aqui. Se eu quiser ligar a minha máquina virtual, posso dar o botão direito, conectar. Aqui minha máquina virtual. Se eu quiser iniciar ela, eu não tenho nenhum sistema operacional, então ela vai iniciar sem nada. Tá lá. Tá bom? Deu a mensagem aí, ó, boot failed, né? Então, nenhum sistema operacional encontrado, tal, ou seja, a mesma mensagem que daria se você tivesse uma máquina física, tá? E aí eu posso encerrar, desligar ela, fechar, enfim. E é legal que você pode... Aqui já começa, gente, para quem usa um sistema cliente, é um recurso avançado, né? Para quem já usa o server, não parece, mas com o Virtual PC você não tinha isso, né? Você visualizar todas as suas máquinas ao mesmo tempo, esse gerenciamento, ó, o que está executando, se está usando CPU, se ela está desligada, ligada, né? Esse gerenciamento não existia, tá? Você tem aqui embaixo algumas informações, se está em cluster, enfim, um resumo aí de memória, de rede, tá? Isso aqui você não encontra no antigo Virtual PC, então nisso ganhou muito, tá? Muito mesmo. Bom, quando eu quero associar, ou melhor, associar a uma rede física, lembram-se que até agora eu não associei a minha máquina virtual à minha rede da minha máquina local, física, né? Então, se eu instalasse um SO aí, eu não teria acesso à internet, não teria acesso a nada, por exemplo, tá? Agora, se eu vier aqui em configurações, ó, da minha máquina virtual, como é que está carregando? Configurações do Hyper-V, gente. Aqui, opa, abriu. Configurações do Hyper-V, tá? Aqui nas configurações do Hyper-V, eu tenho aqui, deixa eu só localizar. Desculpa, gente, não é aqui não. É gerenciador de comutador virtual, embaixo de configurações do Hyper-V.
Vou lá no gerenciador de computador virtual. O computador virtual é a sua rede, né? Então você vem aqui e vejam que eu já tenho um criado, que é essa rede Hyper-V. Mas como é que eu faço uma criação no computador? Eu escolho aí se eu quero externo, interno ou particular, né? Normalmente é o externo, se você quer simplesmente associar a sua rede local. Eu dou aqui criar computador virtual, dou o nome para ele, tá? E associo a qual adaptador de rede eu quero colocar. Esse Marvel Avastar é o adaptador aqui da minha máquina, né? Tá? Da minha máquina local. Então, eu só tenho essa opção aqui. Quando eu der o OK ou aplicar, que eu não vou fazer agora, ele vai criar o computador. Não vou fazer agora por quê? Porque ele faz a rede cair, né? A máquina física, inclusive, dá um aviso, tá? Que a sua máquina ela vai perder a conexão temporariamente e vai retomar depois. Então não vou fazer isso, senão vai cair a apresentação aqui, tá? Quando você cria esse computador virtual, você pode utilizar ele aí para qualquer uma das suas máquinas virtuais. Como que eu associo ele depois à minha máquina virtual? Então, a primeira coisa é ir lá no gerenciador de computador, beleza. Feito isso, eu tenho que ir na minha máquina, então eu seleciono aqui, por exemplo, essa máquina virtual que eu acabei de criar, vou em configurações, tá? Vou aqui em adaptador de rede, vejam que está não conectado, e escolho o computador. Ó. Tem aqui não conectado e tenho rede Hyper-V. Esse rede Hyper-V é o que eu já tinha criado antes, tá bom? Já tinha criado antes da apresentação aí. Beleza? Bom, deixa eu dar o cancelar aqui. Essa máquina aqui ó, do Windows 7, se eu for lá em configurações, já vou mostrar para vocês ó, que ela já está associada. Vejam só, adaptador de rede está associado ao Hyper-V. Então eu vou inicializar essa máquina, tá? Dei um conectar nela, aí tem o botão verde lá que é o iniciar. Está conectando, carregando. Bom, gente, vejam aí que carregou já o SO, inclusive muito rápido, né? Como eu estou com um HD aqui SSD, né, utilizando o Surface Pro aqui da Microsoft, que ele utiliza a memória SSD. E também relacionado à própria virtualização por hardware, né, assistida, então as máquinas ficam muito rápidas, tá? Então, tá aqui, ó, normal, minha versão aí do Windows 7, consigo utilizar tranquilamente, tá? Se eu quiser, por exemplo, utilizar mais uma máquina virtual, XP, vou conectar aqui no XP, ó. Vou inicializar. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver. Memória insuficiente, deixa eu desligar a máquina virtual de vocês. Calma aí. Tira a máquina do Windows 7. Tem mais um MVP aqui, né, conectado, que é o Rafael Bernardes. É isso aí, Rafael. Na hora do almoço é hora de falar de Hyper-V. Valeu pela presença aí. Temos mais um MVP conectado, Eduardo Sena está aí também. Deixa eu tentar inicializar agora a máquina de Virtual XP, vamos ver se ela vai. Agora sim. Legal é que nunca vi o XP iniciar tão rápido, né?
Já está aí na área de trabalho, vejam só. Então, bacana. Tenho acesso aí total à máquina virtual. Deixa eu tentar inicializar o set para ver se ele vai junto. Ó, na máquina XP eu atribuí 512 MB de memória, tá? Agora sim, ó, tô com as duas máquinas conectadas, tá? Aquela hora acho que deu algum problema aqui de memória devido à outra máquina que eu tinha colocado. Beleza, gente? Então, lembrando que você vai ter algumas limitações aí gráficas, né, também do próprio Windows 8, como eu falei para você, né, o Hyper-V do Windows 8 ele não tem aquele Remote FX que você tem no server, tá? Mas basicamente você consegue fazer tudo o que você faz na outra. Inclusive você consegue criar uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual. Isso é bem bacana. Desligar essa máquina aqui também. E aqui, gente, no XP, como eu disse, né, infelizmente você não consegue usar o XP Mode como você tinha lá no Windows 7, né? Essa é a única função aí que você fica restrito, você não consegue fazer, tá? Bom, gente, do gerenciador aqui eu não vou falar muitos detalhes, né, porque é mais fácil depois vocês observarem, mas você tem tudo aqui, né? Você tem a opção de remover servidor, parar o serviço, lembrando que você pode deixar a máquina no estado onde ela estava anteriormente, tá? Também. Dá para fazer pontos de verificação, tá? Você pode mover, exportar. Bem legal, tá? Isso aqui você pode inclusive exportar uma máquina virtual do Windows 8 para utilizar no Windows Server 2012. E isso é interessante. Então, você tem essa máquina XP que eu mostrei aqui, eu quero utilizá-la dentro do Windows Server 2012, você consegue utilizar tranquilamente, tá? Assim como eu consigo também importar uma máquina virtual, tá? Tem aqui a opção de importação. Outra coisa interessante, deixa eu só mostrar para vocês para lembrar que eu mostrei aquela máquina virtual minha que está desligada, que é a que eu acabei de criar. Ó, se eu tiver uma unidade de DVD, que não é o meu caso aqui, eu posso inserir, tá, o meu DVD para poder dar o boot aí de instalação, tá? E lembrando também, quando eu acabo de instalar o Windows, XP ou Windows 7, é importante você colocar essa opção aqui, que é inserir o disco de instalação dos serviços de integração, tá? Isso aqui é habilitado depois que você depois que você instala o Windows, tá? O XP, o Vista ou o Windows 7. Que seria você ter a integração aí com um sistema operacional físico, né? Então você conseguir mexer aí facilmente em alguns recursos que ficam desabilitados se você não instalar isso aí, tá? Beleza, gente. Do Hyper-V é isso aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Bom, gente, para quem tem máquinas aí com Windows 8 em casa, né, é uma coisa bem interessante aí, eu acho que é bom vocês praticarem isso.
habilita o Hyper-V se a máquina permitir. Antes, no Windows Server, o pessoal tinha desculpa de não conseguir mexer no Hyper-V porque não tinha o Windows Server instalado na máquina, era meio complicado, tinha que criar uma máquina virtual do Windows Server. Enfim, agora com o Windows 8 instalado, o Windows 8.1, não tem mais essa desculpa, né? Você pode aí abrir, criar laboratório tranquilamente, né? Até o Eduardo Sena aí comentou que é legal, é muito interessante você trabalhar com laboratórios aí de Hyper-V, né? Exercício de Hyper-V é bem interessante para você aplicar e testar algumas coisas que você não pode testar na máquina física, né? É legal também para estudantes, aí se tiver estudantes participando, você pode até ver uma máquina virtual, você pode inclusive instalar vírus, né, tranquilamente, desde que você deixe bloqueado aí o acesso à máquina física, né, para não ter nenhum problema aí de compartilhamento de arquivos. Enfim, pode destruir ela, formatar ela, fazer o que quiser que a sua máquina fica intacta. Isso é bem legal aí de a Microsoft ter colocado o Hyper-V no Windows 8 e no 8.1. Bom, gente, é basicamente isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. Parte de demo que eu já mostrei para vocês. Indico aí também o site da própria Microsoft, aí o windows.microsoft.com, onde você tem aí um tour, tutoriais, né? Você tem a seção ali dentro de Hyper-V, faz uma busca lá. Utilizem também a seção do TechNet, tá? O site do TechNet você tem muita coisa para ver também sobre Hyper-V. Uma coisa que eu não mostrei aqui, mas é legal vocês darem uma olhada no TechNet, você tem todos os comandos de PowerShell para você criar uma máquina virtual via linha de comando, tá, do PowerShell, gerenciar uma máquina virtual via linha de comando. Isso é uma coisa também que dá para você fazer, tá, tranquilamente. E lembrando aí que qualquer coisa vocês podem me contatar pelo e-mail, idevarvotar@hotmail.com, e também o meu site aí, que é o idevar.com.br. Inclusive eu divulgo alguns eventos, algumas palestras. Em breve nós vamos ter aí o MVP Showcast, onde muitos MVPs estarão participando, tá, com uma série de palestras. Em breve vai ser divulgado aí para vocês, tá, sobre isso. Eu queria que vocês fizessem aí também minha avaliação. Basta clicar, tá, na opção selecionada aí. E agradeço aí a presença de todos vocês, tá, que vocês têm ajudado aí a gente nesses eventos e nas comunidades aí no dia a dia, tá? Uma boa tarde aí para todos e um grande abraço.